Proponho que a gente já dê o pontapé inicial no programa de hoje, pessoal, relatando os avanços de uma operação que está dando o que falar, né, David de Tarso? Sem dúvida, Marinho. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Na favela do Moinho, 10 mandados de prisão temporária, também mais de 20 mandados de busca e apreensão estão sendo feitos, porque justamente visa desarticular o tráfico de drogas, e entre as pessoas que estão presas nessa operação tem a Alessandra Moja. Ela é irmã do Leonardo Moja, o Léo do Moinho, que foi preso em agosto do ano passado em uma outra operação. E de acordo com as investigações até agora, essas pessoas, elas cobram propina daquelas que vivem na comunidade do Moinho e querem sair de lá e ir em direção às casas, moradias que estão sendo oferecidas pela CDHU. Então eles cobram uma propina, né, como uma espécie de milícia agindo dessa forma. Vamos tentar entender exatamente o que está em curso com a nossa Danúbia Braga, repórter Danúbia Braga, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show, repercutindo no detalhe essa operação. Danúbia, você me ouve bem? Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui do Palácio da Polícia, local para onde foram trazidos, então, essas 7 pessoas que foram presas na Operação Sharp nesta manhã. GAECO, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, então, nas ruas para cumprir 10 mandados de prisão preventiva, 20 de busca e apreensão. Até o momento, como eu disse, 7 presos, destes o principal alvo já foi trazido aqui para o Palácio da Polícia, Alessandra Moja, ela que é irmã do Leandro Moja, um integrante do PCC preso no ano passado em uma operação em agosto como um dos traficantes e integrantes do PCC da favela do Moinho. E o que acontece é que a Alessandra era tida como uma líder comunitária, mas na verdade ela defendia os interesses do irmão que está preso, seguia algumas ordens dele, ainda que de dentro da prisão, comandando ainda assim o tráfico de drogas na favela do Moinho. Ela foi trazida para cá e informações que a gente tem no momento que ela chegou, ela disse que as drogas que foram encontradas na casa dela não eram dela, que aquilo tinha sido colocado na casa no momento então em que ela foi presa, foi trazida aqui para o Palácio da Polícia. Além disso, o marido dela também foi detido. Ele não era um dos alvos dessa operação, mas no momento em que a polícia chegou, ele estava na casa e foi encontrado droga no local. A polícia ainda está nas ruas, a gente fala a respeito dessa operação, uma vez em que as investigações deram conta de que eles cobravam, então, extorquiam famílias que aceitavam sair da favela do Moinho, porque o governo estadual tem um projeto, né, de criar no local onde é a favela do Moinho atualmente, no Campos Elíseos, região central da capital paulista, um parque. São aproximadamente 824 famílias que moram no local. E aí, desde abril, o governo estadual criou um projeto para levar essas famílias para casas e apartamentos do CDHU. Pouco mais da metade já aceitaram, então, fazer essa realocação e para essas casas. E aí, a investigação levou que, além da questão de tráfico de drogas, eles também cobravam, então, propina dessas famílias que aceitavam deixar a favela do Moinho. Policiais, então, ainda nas ruas para cumprir esses 10 mandados de prisão preventiva. 7 pessoas já foram presas e trazidas para cá. É claro que a gente segue acompanhando tudo. Volto com vocês no estúdio. Danúbia Braga, obrigado, sempre esclarecendo os detalhes. A gente agradece. Bom trabalho por aí. Mano Feira, mais um daqueles casos. Eu acho que, sinceramente, a gente precisa, assim, se a gente tiver responsabilidade e também dimensionar a importância dessa operação, olhando adiante também no que há de ser um pacto a nível nacional a partir de já, desde já, mirando ali os próximos anos e décadas, por que não, de reconquista de territórios e libertação dos povos, esses sim, oprimidos pelo fuzil, pela ponta do fuzil desses narcoterroristas como o PCC, Comando Vermelho e tantas outras facções Brasil afora, né? Como que isso pode ser quase que um caso, um estudo de caso, olhando adiante de reconquista de palmo a palmo, território por território, né? Exatamente, Marinho. E vale aqui destacar o papel importantíssimo de liderança do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, organizado a partir do Ministério Público de São Paulo, que a cada etapa das suas investigações contra, sobretudo, o primeiro comando da capital, se articula em integração com todos os entes que importam em cada uma das etapas desse trabalho. É esse mesmo grupo que liderou
a maior operação contra o crime organizado que noticiamos aqui, a Operação Carbono Oculto. E qual o diferencial do método empregado pelo GAECO no combate ao PCC? É o fato de estarem buscando o caminho do dinheiro, buscando uma investigação que é muito mais baseada em inteligência do que em truculência. E é por isso que estamos conseguindo ter sucesso, inclusive com a desarticulação do ecossistema que acabava mantendo a Cracolândia ali naquela região central por tantos e tantos anos. Então, é muito importante que as instituições continuem no seu trabalho a partir da inteligência, fazendo com que aqueles que mantêm a população inocente sob o jugo da extorsão do crime organizado sejam devidamente responsabilizados, processados e punidos. E me chama muito a atenção, Marinho, como a gente vê em todas essas etapas o modus operandi do PCC de infiltração junto a instituições formais. Nesse caso, os promotores chamam a atenção para o fato de que o PCC estava infiltrado em ONGs e movimentos sociais que trabalham ali na região para dificultar o trabalho do governo de realocação dessas pessoas para a desarticulação do crime na favela do Moinho. Isso é muito grave e mostra, mais uma vez, a capacidade de infiltração. O PCC atua como um fungo que sai contaminando as instituições em todas as esferas. Já falamos de policiais da Polícia Federal infiltrados, já falamos de pessoas no mercado financeiro e também em instituições do terceiro setor, como ONGs e movimentos sociais. Então a gente não pode perder de vista isso, pessoal. O que antes era só um mero bordão de boas-vindas aqui, quando eu me refiro a todos vocês, dando aquele bom dia aos compatriotas e sobreviventes, eu queria lembrar aqui dos compatriotas e sobreviventes dos 50 milhões de brasileiros que hoje vivem sobre regras de facções em territórios totalmente dominados e controlados por facções. Estamos falando de, enfim, são 50 milhões de brasileiros, mais de 26% da nossa população, disparada a maior proporção a nível de população per capita, né, a nível da América Latina. Então, é realmente um movimento urgente. Então, palmo a palmo, território por território, favela por favela, esse movimento há de ser feito de libertação. Acho que esse é o termo que a gente tem que se pautar. Agora, ainda falando do PCC, Jess Peixoto, eu tenho, na verdade, aqui, eu gostaria de, em nome da precisão, para contextualizar por completo aqui tudo que está em curso, ninguém melhor do que o próprio secretário Guilherme Derrite, secretário de Segurança do Governo do Estado de São Paulo, também comentando a operação. Vamos conferir. Prisão de criminosa, líder do primeiro comando da capital na favela do Moinho. Deflagramos hoje uma operação com 10 mandados de prisão, 21 mandados de busca e apreensão na comunidade conhecida como Favela do Moinho, dando continuidade ao trabalho de inteligência desde a Operação Saúde e Dignidade, Operação Downtown, nesse processo de recuperação do centro de São Paulo e um combate inteligente ao crime organizado, um combate eficaz. E agora resultou na prisão de uma criminosa apontada como a principal líder do tráfico de drogas, depois que o irmão dela, o Léo do Moinho, foi preso pela rota. Bom, tá aí, pessoal, pronunciamento já em caráter oficial, mostrando ali um pouco do que foi, enfim, realmente aprendido, né, a partir dessa operação de hoje e reforçando ali a linha dura e que não haverá qualquer transigência ou trégua no combate ao crime organizado e a Favela do Moinho sendo esse experimento, porque não é a ação do momento que a gente vai seguir repercutindo com a Jess Peixoto, que também está aqui com a gente. Jess. A realidade, André, é que quando a gente olha para o crime organizado no Brasil, ele está se expandindo de todas as formas. Ele está nas ONGs, ele está nos postos de gasolina, ele está até mesmo, nós vimos recentemente aí, em algumas fintechs dentro do estado de São Paulo. Então a gente não pode mais ignorar esse problema. Por isso que a legislação mudar para incluir as organizações criminosas como organizações terroristas é tão fundamental. Porque nós precisamos não só levar com mais seriedade, mas integrar mais até mesmo o seu combate. Dar a devida atenção, a devida gravidade. Porque, mais uma vez, de nada adianta prender para soltar em 2 anos. De nada adianta prender para soltar em 2 anos. Porque as redes e as cadeias de controle continuam. Elas permanecem. E o dano que elas causam, os sequestros, os assassinatos, os roubos, e até mesmo quando a gente olha para o comércio, quando a gente olha para redes de negócios legítimos que eles estão tomando de maneira ilegítima,
permanece. Então tem que manter na cadeia. E para manter na cadeia, a gente precisa ter leis mais duras no Brasil. A gente precisa parar de ficar brincando de entra no sistema, sai do sistema, entra no sistema, sai do sistema. Porque só isso vai realmente combater o tráfico, só isso vai combater essas organizações que estão destruindo o Brasil, destruindo. E Marinho, nesse vídeo também do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ele cita uma questão que a infiltração do crime organizado também, sim, a tentativa, né, no setor público. Porque uma dessas ONGs, das pessoas que foram presas, esses alvos de prisão, é ligada a uma ONG que trouxe, inclusive foi responsável pela visita do presidente da República, Lula, na favela do Moinho. Isso foi em junho desse ano, né? A visita em junho desse ano, que inclusive foi... Antes disso, em nome da precisão aqui, só para a gente entender a cronologia, pessoal, o secretário-geral da Presidência, o Márcio Macedo, fez uma visita técnica, por assim dizer, ou prévia. Ele teve um detalhe aqui que é fundamental, né, com a Alessandra Moja Cunha, irmã do Léo do Moinho, e, claro, foi encontrado malotes de cocaína ali em 2023, dentro da própria associação da comunidade da favela do Moinho, e o presidente Lula visitou e interagiu diretamente com ela, certo? Isso tudo está... que fique claro no domínio aí público para todo mundo que acompanha a trajetória dos eventos, certo? Exatamente. Essas pessoas, então, se dizem, né, líderes comunitários, como a própria Alessandra se colocava, pessoas que às vezes falam, não, eu trabalho em prol da população, mas na realidade são ligadas ao crime organizado, cobravam propina para que as pessoas deixassem a favela. Olha o absurdo, caso a pessoa que morava na comunidade ali aceitasse a ajuda para depois ir para uma casa da CDHU, uma moradia mais digna, ela tinha que pagar por isso, um aluguel. Então, assim, é um tremendo absurdo o que acontece hoje no nosso país, coisa que a gente via apenas também no Rio de Janeiro, hoje já se espalha pelos mais diferentes territórios do nosso país.